Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse aqui é o Because I Read, nosso canal literário. Hoje a gente está aqui para conversar sobre nossa leitura conjunta. Era para ser a nossa leitura conjunta de novembro, mas devido a fatores que são ali, assim, a nossa vontade, a gente acabou começando a leitura um pouco mais tarde, no meio de novembro. Então ela ficou sendo a leitura conjunta de novembro e dezembro. E aí, em janeiro, a gente começa com a nova leitura. Para quem é novo aqui no canal, para quem ainda não conhece, Because I Read faz uma leitura conjunta todo mês. Nós, às vezes, aceitamos indicações de livros que o pessoal que participa da leitura sugere. Às vezes, nós colocamos para votação no Instagram, no Facebook do Because I Read. Os links para o Instagram e Facebook do Because I Read vão estar aqui embaixo. E aí, a gente, cada mês, escolhe um livro para a nossa leitura conjunta. A gente tem um grupo de discussão no WhatsApp. E são leituras muito gostosas, muito enriquecedoras. E o livro que nós lemos nesse mês foi O Homem do Castelo Alto, de Philip Dick. Eu não conhecia esse autor, há muito tempo que eu estou querendo conhecer esse autor. Essa aqui é uma das obras mais conhecidas dele. Ele ganhou o prêmio Hugo por esse livro. Ele foi publicado em 1962. Mas eu já estou adiantando demais aqui a nossa conversa. Vamos falar um pouquinho sobre Philip Dick. Quem é Philip Dick? Philip Dick é um autor americano, nasceu em 1928, morreu em 1982 de um acidente vascular, de um derrame, né, se não me engano. E ele produziu várias novelas, 20 e poucas novelas, mentira, 44 novelas e 120, parece, histórias curtas, contos, esse estilo. Ele trabalha sempre a temática que ele aborda é sempre assim, questões sociais, filosóficas, realidades alternativas, uso de drogas, governos autoritários. Ele sempre desenvolve a história dele em volta dessa temática. Isso eu estou falando para vocês o que eu li, porque na verdade esse aqui foi meu primeiro contato com esse autor. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar de Philip Dick, do seu trabalho, eu vou falar em alguns livros que o Philip Dick escreveu, que quem é pelo menos da minha geração, que foi jovem nos anos 90, vai lembrar. Foi ele quem escreveu Blade Runner, foi ele que escreveu Minority Report, foi ele quem escreveu O Vingador do Futuro, né? Quem não conhece, pelo menos já ouviu falar dessas famosas adaptações para o cinema, para as telas, que foi feita dos livros do Philip Dick. E tem outras, tá, gente? Isso aqui eu tô falando assim, acho que me veio à cabeça agora, que eu assisti com certeza, e eu sei que foi um sucesso de público. E já que a gente está falando em adaptação para a tela, né? O Homem do Castelo Alto está disponível uma série, se não me engano, no Amazon Prime Video, uma série baseada nesse livro, né? E eu não assisti ainda, não sei se vou assistir, porque eu já ouvi umas críticas que foram meio controversas sobre esse livro, assim, tipo, sobre essa série de TV, falando que ela difere muito do livro. Eu gosto quando as adaptações para TV são parecidas com o livro, né? Mas talvez eu dê uma chance, pelo menos pro episódio piloto, talvez eu dê uma chance para assistir, para ver como é que é. E o que mais que a gente pode falar? Ah, sim, o Philip Dick, ele foi, né, ele era fato conhecido que ele era usuário de drogas, né, e foi durante muitos anos, e até que em 1974 ele teve, assim, uma epifania, uma experiência, assim, espiritual, né, que modificou o comportamento, a visão dele de mundo, e a partir daí ele parou de usar drogas. Parece, pelo que eu andei pesquisando, que o Philip Dick tem uma trajetória muito interessante de vida, né? Para conhecer, né? Eu fiquei curiosa para conhecer. Inclusive, Emmanuel Carrère, se não me engano, escreveu uma biografia do Philip Dick, que o título é Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos. Eu vou botar a fotinho aqui. Eu vou deixar o link para essa biografia aqui embaixo também. Se vocês estiverem interessados, dá uma olhadinha. Vou deixar o link da Amazon aqui para essa biografia. Pretendo ler, fiquei curiosa para ler, mas não agora que eu tô com uma fila de leitura muito grande. Mais para frente, talvez, eu venha encarar essa biografia dele. E ele tem uma vida muito interessante, né? Ele era muito, assim, fissurado em Sting,
E isso você vai ver aqui dentro do livro, e vai ter uma história a mais que eu vou contar sobre isso. O Xing chegou traduzido para os Estados Unidos por volta dos anos 50, 1950, e ele e a esposa dele da época ficaram obcecados, tudo. Xing, né, para quem... Eu não tenho muito conhecimento disso, eu não sou muito familiarizada, é tipo um oráculo chinês, né, tipo, sei lá, grosseiramente falando, um tarô, assim, que é um jogo com varetas, se eu não me engano, com moedas, que você, né, joga lá, se é que você pode falar que joga, né, você, né, expõe aquilo ali, aquelas varetas, aquelas moedas, e tem, parece que um livro, né, de previsões, né, se tiver em determinada posição, quer dizer isso, aí você junta com aquela outra informação que vai dizer aquilo, e o Philip Dick parece que por um bom tempo viveu baseando a sua vida, suas decisões, no Xing, né? E isso ele traz muito para os personagens desse livro aqui, que vão também viver muito sua vida, tomar decisões baseadas no Xing, né? O Philip Dick começou a escrever com 23 anos, e como eu já falei aqui para vocês, ele lançou O Homem do Castelo Alto em 1962, e nesse ano ele já ganhou o prêmio Hugo, né, por esse livro, um prêmio considerado, famoso nos Estados Unidos, né? E o que mais que eu vou falar aqui? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o enredo do O Homem do Castelo Alto. O Philip Dick teve a ideia de escrever esse livro quando ele leu uma novela da Wardmore, eu não sei se é da ou do, tá? Eu acho que é da Wardmore, que se chama Bring the Jubilee. É uma história que fala sobre a Guerra Civil Americana, e aí a história é contada como se assim, e se os confederados tivessem ganho, né? Se não um lado tivesse ganho, se o outro lado tivesse ganho. E aí ele teve a ideia de escrever essa história, porque essa história vai falar de uma coisa assim, do e se, né? E se, né? Os aliados não tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial, e se a Alemanha e o Japão tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial. Então o livro vai ser isso. O mundo está dividido entre o Império Alemão e o Império Nipônico, né? A África foi dizimada, eles exterminaram os judeus também, e a história vai se passar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão divididos em 3 partes. A parte assim meio do centro para o leste é de domínio alemão. Tem uma faixa central, vou até botar uma fotinha que eu achei aqui no YouTube para vocês terem uma ideia. A faixa central é neutra, como se fosse os Estados Unidos pré-guerra, assim, que meio que não pertence a ninguém, ou não é controlada por ninguém. E a parte meio do centro pro oeste é a EAP, né? Estados, como é que é? Estados Americanos do Pacífico, que é de controle japonês. E aí, Europa também é controlada pelos Estados Unidos, pela Alemanha, e eles dividiram o mundo, né, em dois blocos praticamente. O bloco da Alemanha é um bloco super desenvolvido. O livro se passa em 1962, tá, gente? Só que a Alemanha já tem tecnologia suficiente para fazer viagem espacial, ela já foi à Lua, ela já foi a Marte, enquanto o lado nipônico, né, o lado do Japão, ainda está assim, usando bicitaxi, né, aquelas bicicletas de táxi, ainda não tem televisão, a chamada tem que ser no telefone feita por telefonista. Quer dizer, são 2 mundos assim opostos em questão de desenvolvimento, de dia a dia, né, de como a vida é levada em cada um desses dois cantos. Acontece uma guerra fria, né, entre os Estados Unidos e o Japão, porque eles ainda estão naquela briga de domínio, um quer dominar mais do que o outro. Aí a gente vai trabalhar muito nesse livro aqui com espionagem e contra-espionagem, né, dos nazistas, dos japoneses. Parece assim que os alemães são muito mais agressivos, querendo conquistar, e os japoneses, na verdade, estão mais querendo manter a paz e os territórios. Mas os alemães não permitem que essa paz se estabeleça. Então fica essa guerra de espionagem contra espionagem, o que ele vai fazer para tentar conquistar, como é que a gente vai se defender. E tem uma parte da história que gira em torno disso. Que mais? A escravidão é legal, tá? E aí, como eu já falei aqui, muitas pessoas, né, o Xing é tão comum quanto o horóscopo, né? Só que assim, você vê que é um mundo que não tem Deus, pelo que eu entendi, não tem igreja, e as pessoas... A sensação que eu tive é que os personagens protagonistas aqui, que são muitos, estão meio desnorteados, tentando achar um direcionamento. Então eles recorrem sempre a esse Xing, e eles fielmente seguem o que aquele Xing
prediz para eles, e pelo livro, a maioria das vezes, dá certo, funciona, tá bom? O que mais? Ele tem uma questão também muito, assim, nessa questão de um direcionamento espiritual, eles acreditam muito num ponto que eles chamam aqui de historicidade. O que é isso? Objetos do pré-guerra, né? Objetos antigos que trazem a energia dos seus donos e que por isso trazem uma história, e que essa energia pode, quando você possui aquele objeto, aquela energia pode passar para você também. Então, principalmente os japoneses, eles são muito fissurados em comprar objetos antigos. E aí aqui dentro do livro você vai ver todo um esquema de falsificação de objetos antigos, né? Tem uma empresa aqui que produz objetos novos e vende eles por preços absurdos, como se fossem objetos antes da pré-guerra, né? E não tem muito como, é difícil ter um especialista que realmente consiga avaliar se aquele objeto foi do pré-guerra ou não, né? E aí dois homens que trabalham para essa empresa que produz esses objetos, eles saem, pedem demissão e eles abrem a própria empresa deles, mas já não vendendo como se fosse objeto histórico, mas como se fosse objetos da nova América, né? Eles querem criar um novo conceito, né? Trabalham com prata, com metal, fazem objetos assim que são únicos, cada trabalho é único, não tem repetição de peça. E aí vai ter toda uma história se desenvolvendo em cima desses objetos também. Tá bom? E, gente, tem muita informação nesse livro, ela aborda muitos aspectos assim diferentes, tem muitas histórias diferentes sendo trabalhadas em níveis diferentes, né? Contra-espionagem, lado espiritual, história, né? Tem muita coisa aqui acontecendo e tem muito protagonista, né? Desses protagonistas principais, a gente tem o Frank Frink, que é um americano, mas é descendente de judeu, e ele esconde esse fato. Ele é um desses artesãos que trabalham com as joias. Tem a ex-mulher dele, a Juliana Frink, que mora nessa parte neutra, né, atualmente. E um fato interessante que eu achei sobre isso é que fala que a Juliana, ela foi criada, que o Philip que criou ela baseado naquilo que ele gostaria de ter numa mulher ideal. Do que seria uma mulher ideal para ele, né? Ela é uma mulher sexy, é uma mulher sedutora, com uma personalidade forte, com os instintos muito assim ativos, né? Ela é muito instintiva, ela luta judô, ela é uma mulher, é uma pessoa que chegando, né? É aventureira, ela quer ter novas experiências, ela quer encontrar felicidade, ela não é uma pessoa conformada. E dizem que foi baseado naquilo que ele gostaria de encontrar numa mulher ideal, né? E ela é a pessoa que vai meio que levar esse livro assim, porque no final, uma coisa importante que eu preciso falar para vocês agora, existe toda essa realidade aqui, como se o Japão e a Alemanha tivessem ganho a guerra, só que dentro desse livro tem um fator em comum. Todos os núcleos aqui, todos os diferentes núcleos dessa história, eles de uma forma ou de outra estão tendo contato com um livro que foi proibido na parte da Alemanha, que se chama O Gafanhoto. Como é que é a história, gente? O Gafanhoto Torna-se Pesado, tá? E esse livro, O Gafanhoto Torna-se Pesado, escrito por um tal de Hawthorne Benson, ele fala exatamente, conta a história como se os aliados tivessem ganho, né? Como se o que realmente aconteceu na história real fosse a história do livro dele. Como seria se os aliados tivessem ganho. Só que, na verdade, a história que ele conta não é realmente do jeito que foi na história, né? Coisas acontecem de forma diferente, né? Roosevelt não morre e ele fica no controle por muito tempo. Então a Inglaterra, ela cresce muito depois da Segunda Guerra, não os Estados Unidos. É uma história meio diferente também. Então é uma história dentro de uma história, e praticamente todos os principais protagonistas desse livro, todos os protagonistas, né, desse livro, estão de uma forma ou de outra conectados por essa história desse livro, tá? Então a Juliana, ela é uma peça-chave, porque dentro desse livro tem um mistério que vai ser meio que revelado no final, e que é só ela que vai ter essa sacada da história, né? Então ela é uma peça-chave. Ouvi dizer que em todo o livro do Dick tem um personagem que é essa peça-chave, né? Que é aquele que vai desvendar, que vai descobrir, que vai correr atrás, que vai ter aquele feeling, né? Para descobrir qual é toda a tramóia, né?
A gente tem também o Sr. Ramsay, que é um contra-espião alemão, né? A gente tem o Robert Sheldon. Robert Sheldon é um comerciante que vende, né, uma pessoa com poder aquisitivo, que vende essas peças, né? Ele compra essas peças da fábrica de históricas, né? Essas peças históricas, as antiguidades, e ele revende essas peças. A gente tem o Sr. Tagome. O Sr. Tagome é um japonês, um alto funcionário do alto escalão russo, alto escalão japonês. Ele é diretor da área comercial do Japão nessa EAP, né, nesse conglomerado de países nipônicos aí. E quem mais? A gente tem o Joe Sinadella, que na verdade a gente vai descobrir agora, um spoilerzinho, a gente vai descobrir ao longo do livro que ele é um agente assassino, né, da Alemanha nazista. E são esses mais ou menos os personagens que a gente vai trabalhar aqui, né? O que a gente tem aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha, né? Ah, sim, fator importantíssimo aqui, gente. Como o Dick estava muito obcecado, né? O autor estava muito obcecado com o Xing, ele escreveu todo este livro, toda essa história ele desenvolveu baseado no Xing. Ele pegava os personagens, fazia as perguntas para o Xing, o que esse personagem vai fazer diante dessa situação? Jogava, olhava a resposta e assim foi escrevendo o livro, personagem por personagem, e criando a história em cima do Xing. Foi assim que esse livro foi escrito. Interessante, né? Interessante. O que mais? Uma coisa que eu achei assim, que me deixou meio desconcertada no livro, é que ele cria esse universo, né? Pós-Segunda Guerra, com a Alemanha e o Japão ganhando, cria todo um esquema desse desenvolvimento tecnológico da Alemanha, né? O Japão já mais ainda na tradição, né? Nos costumes antigos. Mas eu sinto falta dele desenvolver um pouco mais para eu criar melhor na minha cabeça esse mundo imaginário, esse mundo dele aqui que ele desenvolve essa história. Me faltou muitos detalhes, porque ele criou um mundo muito complexo e ele não dá muito detalhe pra gente desse mundo, sabe? Que mais? E aí, uma coisa que a gente percebe aqui também, né? A gente vai percebendo e quanto mais vai chegando ao final do livro, a gente fica naquela dúvida assim. Até porque esse senhor Tagome, em um determinado momento que ele está com um conflito assim, interno, um conflito espiritual, por certas atitudes que ele tem que ter e que vão contra os princípios dele, ele acaba tendo tipo uma visão, não uma visão, ele está andando na rua e de repente tudo muda e ele se vê dentro de uma cidade, não me lembro exatamente qual cidade que ele está, não me lembro, não sei se é São Francisco, mas ele está dentro de uma cidade em que é totalmente diferente da cidade que ele vive. E o leitor, né, vai perceber que é como se fosse a cidade que teria sido se os aliados tivessem ganho. Só que ele entra nessa epifania e depois ele sai dessa visão e volta ao mundo natural dele. Isso para mim foi uma baita dica, né, do Dick aqui, do autor, de que essa realidade que eles estão vivendo aqui pode não ser a realidade verdadeira, né? Eu sei que esse papo tá meio louco, mas o livro, gente, é muito louco, né? Lembrando aqui que o autor usava drogas, né? E que ele escreveu o livro baseado no Xing, né? Então, o livro é muito louco, né? É meio assim desconfortável, né? Porque você não tem onde pisar nele, você não sabe o que é a realidade. É difícil um pouco entrar nessa história de Xing, que pelo menos pra mim é uma coisa que eu não tenho familiaridade nenhuma, e de acreditar que eles vivem em função daquilo. É complicado para mim entender por que a Alemanha tem tanta tecnologia e o Japão, sendo um país assim de uma cultura tão inteligente, eles não desenvolveram nada, que eles ainda estão tão para trás em questão tecnológica, né? Mas, bom, é isso, né, gente? Uma coisa aqui que o livro traz, né? Por que o livro é envolvente, por que o livro puxa a gente para a leitura? Primeiro, na primeira metade você está assim, tentando entender o universo, tentando conhecer os personagens. São personagens cativantes, são personagens fortes, tá? Todos eles
com suas características bem diferenciadas, mas são todos personagens muito fortes dentro da história. Então essa interação deles é muito interessante de ver, né? O judeu americano, o japonês de alto escalão, cheio de princípios, o contra-espião, o assassino nazista, e o artesão, e a moça que quer encontrar felicidade, quer encontrar liberdade, e o escritor. E no final das contas, assim, o homem do castelo alto, na verdade, é o escritor, que só vai aparecer, só vai ter seu papel se desenrolando aqui já no final do, já no final do livro, tá? Quando a Juliana encontra-se com ele, e aí é desvendado, né, o mistério do livro, né? Então é um livro que ele te prende pela história, você fica nessa primeira metade conhecendo esses personagens que são interessantes, né? E na outra metade, perdão, gente, final de uma gripezinha, e na outra metade, peraí, acho que agora foi. E a outra metade você fica querendo acompanhar o fluxo dos acontecimentos, que aí tá naquela coisa, nossa, esse espião tá fazendo a cumprir essa missão, será que ele vai ser pego, papapá, e você fica nessa tensão, e a Juliana lendo o livro e desvendando o livro, né, e vendo que tem alguma coisa naquele livro ali, alguma pegada naquele livro ali que ninguém percebeu, e no final é ela que entende o que acontece ali naquele livro, e você fica preso à história. É uma narrativa que te prende. O autor é muito bom, assim, nesse termos de escrita, né? Agora, sim, é um livro que eu achei ele meio... não pesado, mas os personagens aqui, você vê que eles estão perdidos, que eles estão tristes, que eles estão sentindo, principalmente os que são americanos, se sentindo humilhados, se sentindo derrotados, eles têm medo dos japoneses, têm medo principalmente dos alemães, eles não têm liberdade, eles são oprimidos, eles são censurados, eles têm que andar dentro daquela linha ali, eles não podem ser daquela linha, senão eles podem ser mortos, eles podem ser torturados, entendeu? Você não vê um personagem assim que você diz, esse personagem é feliz, tá? E esse pra mim foi os pontos baixos assim do livro, essa falta sabe, de noção assim, dele desenvolver melhor o ambiente, sabe? Eu senti um pouco falta disso. E essa tristeza, né, dos personagens, assim, né? Mas faz parte da história, tá, gente? Isso aqui faz parte da história. Ponto alto pra mim foi que tem duas discussões, dois diálogos aqui pra mim que foram extremamente bem trabalhados, muito inteligentes, porque eles trabalhavam inteligência, conhecimento, sabedoria, intuição, que é um diálogo do Robert Tilden, que é o negociante que tem a loja que negocia artefatos históricos, com um japonês, um empresário japonês chamado Paul Kassora, se não me engano, né? E eles estão conversando sobre o destino de uma determinada peça, de um broche, de um artefato. Essa é uma conversa muito interessante. Um outro ponto interessante, uma conversa interessante, é o final entre a Juliana e o Hattori, o escritor do livro, né? Quando ela pressiona ele e ele induz ela a entender o que é o livro. Coisa que ele mesmo não queria aceitar, ele mesmo não queria entender, e ela entende e ela põe ele contra a parede. É um momento assim muito interessante. Para mim são os dois pontos altos aqui desse livro. É isso, gente. Foi uma leitura válida, foi uma leitura interessante. Foi legal conhecer esse autor, que eu já ouvi tanto falar. Eu tenho outros livros dele aqui, eu acho que eu tenho Sonhos Elétricos. E eu também queria ler O Tempo Desconjuntado, que eu já ouvi falar muito bem. E sempre acrescenta no nosso universo literário, né? Eu acho que é uma leitura que eu indico, sim. Não vai ser a minha leitura favorita desse ano, mas é uma leitura que eu indico, sim. Enriquece o nosso universo literário. Abraço pra vocês, até a próxima, a gente se vê